E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada especial de hoje é Tiara Patachó. Tiara é graduanda em agroecologia, comunicadora, ativista ambiental e social e escritora. É uma liderança indígena Pataxó e que nos honra muito sua presença aqui no GGN hoje. Tiara, você vai conversar com Cíntia Alves, Tatiane Correia, Isabela Galvão e eu, Lourdes Nassif. E eu gostaria, antes da gente começar a nossa roda de conversa, pedir que vocês deem o joinha aí no vídeo e partilhem o vídeo para que a gente possa ter mais visibilidade no YouTube. Vou começar com as perguntas. Tiara, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi difícil por conta de internet, tudo, mas estamos aqui. Eu quero começar, gostaria de falar com você sobre uma coisa que me preocupa muito, porque é uma maneira é um apagamento da história, apagamento da cultura, é se tornar invisível, tornar o outro invisível para que não tenha voz. Como que é essa reação a essa tentativa de invisibilidade do povo indígena nas várias etnias? Olá a todas e todos, todos. Boa tarde. É muito bom estar aqui nesse momento junto com todas vocês. Primeiramente, né, gostaria de agradecer essa oportunidade, porque eu sempre, como eu falo, eu acho muito importante que esses espaços dêem voz para os povos indígenas estarem falando por si mesmos, né? Por anos a gente ouviu relatos sobre os povos indígenas vindo de uma outras experiências, né, e de outras vivências que não eram relacionadas ao nosso povo. E isso também já começa já relacionado com a pergunta, né, sobre a invisibilidade dos povos indígenas. A gente trata isso hoje, né, como sempre a gente veio tratando desde o início da invasão ao nosso território. A gente sabe que por muitos anos povos indígenas foram e ainda são muito invisibilizados. Hoje em dia, graças às ferramentas que nós utilizamos, né, as redes que utilizamos, conseguimos levar conhecimento para as pessoas. Nós estamos também na luta por ocupação de espaço, seja nas grandes mídias ou não, dentro dos nossos territórios, e que isso é muito importante para o movimento indígena em si, né? A gente sabe que muitas pessoas ainda têm aquela visão, né, estereotipada dos povos indígenas, querem que os povos indígenas sejam aqueles que são retratados nos livros, mas que são retratados nos livros por pessoas não indígenas, né? E que de fato não corresponde com a realidade de vários povos indígenas, principalmente os povos indígenas do Nordeste, que sofreram muito, né, com a questão da mixigenação, e que não foi uma mixigenação de uma forma tranquila, harmoniosa, foi uma mixigenação forçada através de estupro, de violências, de genocídio, de etnocídio, e que hoje em dia, né, apesar de todos esses anos que a gente vem aí resistindo, hoje nós nos mantemos ainda firmes, resistindo e carregando o legado do nosso povo, né, que é um legado de resistência. E isso tudo compactua e traz com que a gente reflita muito sobre essas questões culturais da sociedade brasileira, né? O quanto que ela consegue ainda, né, por mais que todos tenham consciência que o Brasil foi um país invadido, que quando os portugueses aqui chegaram já existiam povos nativos, povos indígenas, ainda assim a população brasileira tenta mascarar e invisibilizar esses povos, a ponto, né, de chegarem a falar que povos indígenas não existem mais no Brasil, né, que é um absurdo. Então, a gente sempre tenta, a todo momento, estar lutando, tá tentando mostrar a nossa realidade quanto povos indígenas, mostrando que nós estamos aqui, que a gente vem resistindo e vamos continuar resistindo há 519, 522 anos, há 550, enfim, né, enquanto existir povos indígenas, haverá resistência, haverá luta, haverá história de povos originários. Tiara, muito obrigada pela entrevista. Eu vou dar um passinho para trás, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a sua militância, a sua história de vida, o local onde você mora, e principalmente também sua atuação nas redes sociais, porque eu acho que isso teve muito peso nessa questão da reintegração de posse, né, da ordem que teve aí na comunidade de vocês. Vocês conseguiram reverter isso na justiça, mas também teve muita disputa assim, comunicacional, né, nas redes sociais, para o pessoal entender o que estava acontecendo
e, enfim, toda a situação de vocês. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre vocês e a comunidade, e sobre você, né? Sim. Então, eu sou liderança aqui da comunidade Aldeia Pataxó Novos Guerreiros, e desde quando, né, fui escolhida pelo meu povo para estar junto à comunidade, representando eles como liderança lá do nosso cacique, vice-cacique, eu tomei isso como um presente mesmo, e como um trabalho incansável, né, que nós trabalhamos praticamente 24 horas em prol da nossa comunidade. E isso não veio só por conta de eu ser liderança, né? Eu tive todo um preparo junto com a minha família, né? Com minha mãe, com minhas tias, com meus avós, que sempre, por mais que elas não, hoje em dia minha mãe ocupa um cargo de presidente de associação, mas antes disso elas não tiveram ocupação dentro das comunidades como liderança ou algo do tipo, mas sempre elas me mostraram o caminho que eu deveria caminhar, né? E como caminhar. Então, sempre eu fui segui sempre minha caminhada, respeitando sempre os nossos mais velhos, nossas lideranças, né, nossos caciques, e isso fez com que hoje eu chegasse aonde eu estou e onde pretendo chegar muito mais, né? Então, com o respaldo que eu tenho, né, do cacique, da liderança, eu consegui fazer com que as minhas redes sociais fossem também uma maneira de eu estar divulgando, de estar fazendo denúncia sobre o que vem acontecendo dentro do nosso território. O processo de integração de posse do nosso território que aconteceu o ano retrasado aqui foi uma forma que foi algo que atingiu a gente diretamente, porque teve a decisão do Supremo impedindo a reintegração de posse, e com pouco tempo a gente recebeu um processo de liminar dentro do nosso território. Então, o juiz, né, daqui da comarca local aqui, por mais que seja federal, mais a atuação dele, né, na região, nossa região, foi de contra uma decisão do Supremo, né, e que atingiu a gente diretamente. Então, a única maneira que eu vi no momento era de estar utilizando as redes sociais. Então, pedi permissão, primeiramente, antes de eu fazer qualquer publicação que esteja relacionada ao território, eu sempre procuro estar alinhada com o que o nosso conselho de cacique fala, né, e com que ele também orienta. Então, a partir daí, dessa autorização dele, eu consegui fazer com que as mobilizações nas redes acontecessem e as pessoas tivessem consciência do que estava acontecendo em plena pandemia, em pleno um período de constante, né, ameaça e medo de toda a população mundial, os povos indígenas ainda, que a minha comunidade estava correndo risco de estar fora do seu território, né, e aí a única ferramenta que eu consegui utilizar foi as redes sociais. Eu também venho fazendo parte de vários movimentos, né, sempre fiz parte de movimentos ligados a movimentos sociais, movimento estudantil, sempre fui muito atuante, e para além disso tudo, né, eu sempre levei com muita força e muita garra a questão da luta pelos direitos dos povos indígenas, porque a gente que vive dentro do território, que a gente que está aqui em constante ameaça, né, a todo momento, a gente recebendo uma ameaça diferente, a gente sabe o quão importante é que as pessoas tenham conhecimento disso, né, não é só, como falei logo no início, não é só a contação de história que as pessoas veem nos livros que está tudo bom. Dentro dos territórios, qualquer tipo de violência, todos os tipos de violência é real, a gente sofre ameaças todos os dias mesmo, são violências pelo território, são violências à nossa vida, são ameaças de morte. Isso tudo é frequente para os nossos povos indígenas, né? E muitas dessas coisas que acontecem aqui, a gente sabe que não é notificado, as grandes mídias não levam ao conhecimento das pessoas. Então, a gente utiliza nossas redes para fazer isso, com que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, a partir daí, né, desse engajamento que a gente teve nas redes sociais, dessas orientações que a gente recebe dentro de nossas bases, nossos caciques, nossas lideranças, os conselhos principalmente, a gente vem fazendo esse trabalho aí junto a outros parentes também, de estar fazendo essa divulgação e de estar fortalecendo a nossa militância pelo nosso território, né, pela nossa centralidade, pelo nosso povo, pela nossa cultura, e que tem dado certo, né, então, espaços como esse, como eu falei novamente, que antes para a gente não era possível, hoje em dia é possível, né, esse diálogo que estamos tendo, hoje em dia é possível, por conta dessa nossa utilização e principalmente saber como utilizar essas redes para levar informações para as pessoas e fazer com que as pessoas entendam e compreendam as causas dos povos indígenas. Tiara, obrigada pela entrevista para o Jornal GGN. Eu gostaria de saber como que a sua tribo, como que o seu território tem lidado com a questão da pandemia da Covid, que afetou vários, assim, levou centenas de indígenas, principalmente entre os mais velhos. Eu gostaria de saber como que vocês estão lidando com essa questão, o que vocês têm feito com relação a isso. Então, logo quando nós soubemos da pandemia, a gente
foi graças às informações que a gente obteve nas redes sociais. Não sei se vocês sabem, mas nós temos a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma secretaria dentro do Ministério da Saúde que cuida exclusivamente das questões da saúde dos povos indígenas. E até o momento, né, logo do início da pandemia, a gente não teve nenhum preparo, nenhuma orientação vinda da CESAI. E a nossa comunidade aqui, a gente utilizou as ferramentas que a gente tinha que utilizar no momento, né? Aqui, o nosso território fica entre duas cidades, que é Santa Cruz Cabral e Porto Seguro, que são duas cidades turísticas. A nossa comunidade fica à beira da BR, e as visitas aqui eram com muito frequente, né? Ainda são, mas a gente conseguiu limitar esse acesso. E logo de imediato a gente conseguiu entrar em contato com nossos caciques, os restantes da liderança. A gente colocou um cadeado na entrada da aldeia para que a gente não recebesse visita de pessoas que não sejam da nossa comunidade. Com isso, que impactou muito a nossa vivência, porque os povos indígenas vivem sempre muito juntos, né? Bem unidos. Então, por mais que eu more aqui, mas eu tenho parentes de outras comunidades, então a gente faz essa comunicação, né, de estar sempre presente, todo final de semana, então 2 vezes por semana, os meus tios vinham para cá, então a gente ia para a casa deles, e com a pandemia isso tudo acabou, a gente parou de fazer as visitas, a gente parou de receber visitas, mas pensando num bem maior, né, no bem maior que são as nossas vidas, principalmente a saúde dos nossos mais velhos, das nossas crianças. Então, a gente pensou prioritariamente nisso, e deu super certo, né? Nossa comunidade, durante esse período todo de pandemia, nossa comunidade só teve 5 casos de Covid na comunidade de Novos Guerreiros, e para a gente, e que também não foram casos de chegar a óbito, né? Foram casos as pessoas foram assintomáticas no caso, né? Então, isso para a gente foi um motivo de felicidade, porque a gente conseguiu, de uma certa forma, controlar também a disseminação do vídeo dentro da nossa comunidade. Mas eu falo isso por minha comunidade, por esse esclarecimento que a gente teve, por esse caminho que nós tomamos. Mas muitas outras comunidades de vários outros territórios não tiveram a mesma orientação, não tiveram esses cuidados que nós tivemos. E com isso, fez com que várias comunidades também contraíssem o vírus, levando os nossos mais velhos, né? Levando para que esses nossos mais velhos se encantassem. A gente encara com isso, a gente encara a morte como um encantamento, né? Quando um indígena falece, a gente não vê que ele morreu, a gente vê que ele se encantou, e a partir daquele encantamento ele volta em forma de uma árvore, ou então de um outro animal, algo do tipo assim. A nossa relação com a morte é desse tipo, né? E a gente sempre entende disso, mas apesar de compreender isso, a gente sabe que esses mais velhos faz falta, porque é através deles que hoje em dia a gente consegue se reconhecer como somos, através dos nossos mais velhos, que muitas vezes não têm leitura, não sabem escrever, não sabem ler, mas que tem uma biblioteca de conhecimento que dá em qualquer doutor que tem título, PhD por aí, né? Então, a gente nós temos essa preocupação com os nossos mais velhos diante de toda essa sabedoria que eles carregam consigo, né? E que futuramente a gente também vai estar passando isso para as nossas gerações. E que perder um dos nossos mais velhos, perder um membro da nossa comunidade é muito doído, é muito dolorido, ainda mais pelas questões voltadas à saúde, que a gente poderia ter tido uma assistência melhor, principalmente por parte do governo, que a gente não teve. Então, se muitas comunidades não tivessem feito o trabalho partindo das próprias lideranças, da própria comunidade para conter o vírus, então iríamos ter um número hoje em dia de óbitos, ou então de indígenas contaminados muito maior. Então, é por isso que é importante também essa rede, né? Porque através de uma rede de apoio, através de uma rede que a gente faz, que a gente consegue fazer e dar certo, a gente consegue levar essa informação para outras comunidades, e essas comunidades copiam também esse mesmo modelo de prevenção. E aí a gente consegue, sim, através dessas informações, dessa coletividade que a gente vive, né, os povos indígenas, conseguimos chegar e fazer com que certas doenças não impactuem tanto os povos indígenas como deveria impactar, né, como o governo poderia até esperar, porque a partir do momento que o governo se vira as costas para um assunto tão delicado que é a saúde do povo brasileiro, e não faz com que o principal governante do país, ele não vista a camisa de fato e cobre com que a população se vacine e que as pessoas tenham consciência de que vacinas salvam, ele está também fazendo com que tanto os povos indígenas quanto os povos não indígenas
chegue ao fim, né, o mais rápido, de uma forma mais rápida, e que ele não leve culpa nenhuma disso. Então, durante esse período de pandemia, vários povos indígenas, vários representantes dos povos indígenas chamou atenção muito para essa questão da invisibilidade dos povos indígenas nesse contexto, né, de pandemia. Fomos recebidos, né, na ONU para estar fazendo essas denúncias, mas que, de fato, né, a gente sabe que os governantes, nada desse atual governo, não faz e não tem essa preocupação em estar fazendo nada para que os povos indígenas sejam preservados. Tiara, eu queria seguir nessa questão da rede, né, de apoio, de ajuda, e eu queria saber sobre essa questão das chuvas que aconteceram na Bahia há um tempinho atrás. Inclusive, você teve grande atuação na arrecadação de cestas básicas para ajudar a população daí. E também nas redes sociais, você falou muito sobre isso. E eu queria saber como está essa questão agora, como foi esse período e se a prefeitura ou algum órgão público ajudou vocês ou foi mais uma questão de rede de apoio mesmo? Então, logo quando começou as fortes chuvas, a gente encarou isso como uma bênção, principalmente para as plantações. Só que a gente sabe que toda essa chuva que aconteceu, né, a gente não deve culpar, a gente não culpa Tupã, a gente não culpa Nhamissu, a gente culpa nós mesmos, seres humanos, que somos responsáveis por cada desastre ambiental que acontece. Nós temos que ter consciência disso. Que se hoje, na época que aqui, pelo menos no extremo sul, a época de verão é verão mesmo, é sol o tempo todo. Se nesse período de que é verão veio durante esse período de um mês fortes chuvas, é por conta da nossa ação humana. Então, nós temos que ter consciência e responsabilidade dessas ações que a gente vem fazendo e causando na mãe natureza. E a mãe natureza está respondendo, ela está cobrando. Então, mediante disso, a gente entendeu que muitas comunidades precisavam de um suporte, e que esse suporte a gente já sabe que não vem do governo, não vem do estado, não vem do município. Se não partir da gente, essa iniciativa, a gente não conseguiria ter atendido tantas famílias como nós atendemos essa nossa rede. E aí, a partir daí, né, a partir da iniciativa da AGIP, da Associação Jovens Indígenas de Pataxó, junto com o IPAQUEI, que é um instituto de indígenas, e em articulação com o JUPAB, né, que é o Conselho de Juventude Pataxó, o MUP, que é um grupo cultural, e o SARAN, que é o coletivo de mulheres indígenas Pataxó, nós conseguimos criar essa rede para atender as demandas dos territórios Pataxó. Essa rede, a princípio, logo em seguida da nossa reunião, a gente conseguiu fazer um mapeamento no território de Ponta Grande, que é o território onde eu moro. O território de Ponta Grande, ela tem 5 comunidades, e nós conseguimos fazer um mapeamento nessas comunidades. O mapeamento não foi ligando para o cacique, não foi ligando para os parentes que moram na localidade para perguntar. O mapeamento foi a gente indo até as comunidades mesmo, na realidade de perto. E ver as necessidades fez com que a gente também entrasse em choque, porque muitas famílias que estavam passando por dificuldades devido às chuvas, mas elas já estavam passando essa necessidade antes também, né? A gente fala que aqui é comum nossos parentes fazer construção em suas casas, serem construção de tábua, ou então casas feitas de barro, e que isso é comum, é tradicional do nosso povo mesmo, mas na forma precária que a gente conseguiu ver a realidade de alguns parentes, fez com que a gente se chocasse também, e isso fez com que a gente fortalecesse ainda mais, intensificasse ainda mais essa rede de apoio a essas famílias. Então, a gente conseguiu atender as demandas do território Ponta Grande, conseguimos pedimos doações nas redes para que as pessoas que morassem próximas aqui, quisessem fazer doação de alimento, ou de roupa, cobertor, ou colchões, que elas fizessem a doação e levando para o colégio, onde a gente conseguiu parceria com o colégio estadual, para estar deixando o colégio como área mesmo, para as pessoas estarem no doar, e conseguimos fortalecer também essa nossa rede, pedindo doações nas redes sociais. Então, utilizamos muito isso, cada um que estava envolvido nessa rede fez com que essa mensagem de pedido de ajuda chegasse a mais pessoas, né, e conseguimos, através disso, fazer com que as comunidades fossem atendidas, fossem todas assistidas, né. Estamos em mais de quase 50 comunidades de Pataxó, a gente conseguiu levar atendimento para todas as 50,
mas conseguimos levar para as principais aldeias que foram atingidas diretamente com as chuvas. Então, muitas famílias perderam seus bens, né? Os bens que a gente fala são coisas básicas, né? Cama, fogão ou geladeira. Muitas pessoas perderam suas casas também, e a nossa luta, né, e a nossa articulação foi justamente para isso, para que essas pessoas, ao mesmo tempo que elas perderam, né, esses bens que elas tinham, perderam suas casas, mas que elas tivessem também um pouco de confiança que elas iriam, de uma certa forma, conseguir tudo novamente de uma forma mais tranquila, que elas não tivessem sofrido tanto impacto, né, daquele desastre. E aí a gente teve que fazer todo esse preparo mesmo, nosso mesmo, de como chegar nas famílias também, né, porque tinham muitas famílias que estavam em áreas de risco, a casa estava prestes a cair, com essas chuvas continuassem muito intensas, prestes a cair, a água entrando dentro de casa, mas o apego, né, que elas têm à sua casa, aos bens que elas têm, não faziam com que elas se rejeitassem qualquer tipo de ajuda de estarem saindo de suas casas. Isso para a gente foi uma problemática, porque a gente tinha como dar esse suporte para que elas pudessem estar saindo, para ficar em um lugar seguro, mas devido ao apego que elas têm, né, aos seus que gemem, aos seus bens, elas se recusavam. Então, a gente compreende a partir daí, né, desse apego que essas famílias têm às suas casas, seus bens, como a gente também tem um apego ao nosso território, e por isso a gente respeitou a decisão de cada um, mas sempre deixou em alerta, né, precisando de qualquer coisa, você pode estar ligando, qualquer hora, qualquer momento, que a gente vamos estar dando suporte para vocês. E aí a gente conseguiu, através das redes sociais, fazer uma vaquinha, a gente conseguiu arrecadar o quantitativo que deu para a gente fazer, montar cestas básicas, deu para a gente comprar colchões para levar para as comunidades, deu para a gente estar fazendo reconstrução de algumas casas, construção de novas casas também, deu para a gente comprar medicamentos para as comunidades, né? Porque logo depois que passou essas chuvas, aí que veio a grande problemática, que veio a gripe, que veio casos de essa nova variante da influenza, né, H3N2, e que os sintomas são muito parecidos com Covid, também são muito parecidos com dengue, então já tivemos também casos de dengue nas comunidades, e isso tudo é questões que caberia a CESAR estar fazendo, né, esse mapeamento dessas famílias, estar levando medicamento, só que as comunidades não teve esse tipo de assistência, ainda não teve, na verdade, né, então a gente precisou entrar em contato com os caciques das comunidades, e eles pedindo ajuda mesmo, para que a gente pudesse estar levando medicamento, pudesse estar levando algum tipo de ajuda, seja na forma de construção ou reconstruir ou algo dentro da comunidade, e assim a gente fez, né? Então, só de medicamentos que a gente levou para uma comunidade, foi R$7.000 de medicamentos que a gente conseguiu estar levando, e foi motivo de alegria, né, quando nós chegamos lá, que os caciques recebeu a gente, que ele viu, né, que a nossa rede conseguiu fazer arrecadação, por mais que a gente mora distante do território dele, no território de Barra Velha, mas a gente conseguiu indo levar essa ajuda para eles. Então, para isso foi um motivo de felicidade para a gente maiormente, né, porque a gente conseguiu fazer uma mobilização, por mais que o tempo foi curto, a gente não se programou para estar fazendo toda essa articulação, toda essa mobilização, mas o que a gente conseguiu pautar desde o início da reunião, que a gente fez a primeira reunião, até a nossa última reunião, deu super certo e a gente conseguiu levar esse atendimento, né. Então, a gente atendeu a comunidade de Pataxó, atendeu a comunidade de Tupinambá também, que mora aqui perto, e a articulação, essa nossa rede, ela devido, né, essa assistência que a gente já deu todo, e viu que hoje em dia, durante esse período agora, as chuvas passou, ainda tem tanta necessidade, a gente fez o encerramento dessa rede, mas as ações de cada instituição, né, então a gente continuou com ações dentro do território, o PAQUEI, o SARAM, o COGEPAB, o MUP, todos eles estão ainda com alguns projetos tocando nas comunidades para estar amenizando os impactos que foi dessa chuva dentro do território, né, principalmente na questão também da saúde das pessoas, de nossas crianças, nossos mais velhos, nossos anciões, que sofreram muito com essas fortes chuvas no nosso território. Tiara, você falou que as chuvas, o que está acontecendo é a ação do homem em cima da natureza e a natureza respondendo. Indo para o lado do meio ambiente, a representação que vocês tiveram na COP26, você achou que foi
satisfatório? Você achou que isso vai dar um passo adiante em termos de conscientização dos povos sobre a importância da preservação do meio ambiente? Ou você acha que faltou alguma coisa nessas tratativas para o futuro próximo agora com a COP26? Eu acho que nós fomos muito bem representados, né, lá fora, nessa última COP que teve. Inclusive, a gente, paralelo, né, a essas discussões que houve lá, então, as pessoas que foram representando os povos indígenas, elas estavam alinhadas com os povos indígenas nas bases, né? Então, é uma coisa que eu, como eu sempre falo, né? Por mais que um parente esteja morando no Acre, ele vai estar alinhado com um parente que mora na Bahia, porque a gente consegue fazer essa ligação, né, de movimentos, de estratégia, e até porque também a necessidade do que os povos, cada povo indígena enfrenta no Brasil são diversos, mas existe uma coisa comum, que é a luta pelo território, que é a luta pela preservação ambiental, por nossa nascente, né? E isso é uma língua universal dos povos indígenas. Eu achei muito importante a participação das pessoas que foram. Acho que, de fato, as pessoas que estavam lá, né, que as que também não foram, mas que tiveram conhecimento do que aconteceu lá, teriam sim como engajar ainda mais, né, as propostas que foram levadas até a COP. Acho que muito mais importante que isso também foi a apresentação das mulheres indígenas, né, em peso, né, na COP, porque antes a gente não via nem a apresentação de mulheres indígenas a nível nacional, muito menos a nível internacional, até porque também existem demandas, né, e culturas internas que não permitem, né, mas que foi um motivo de honra para a gente também ver tanta representação feminina dentro de espaço internacional e principalmente levando a voz das mulheres dos povos indígenas, né? A gente sabe que assuntos como esses, por várias pessoas ouvem, mas não se atentam a estar colocando em prática, né, o que vem sendo falado por muitas lideranças. Eu não falo só de quem foi representando, mas eu falo das grandes falas que já tivemos de Raoni, Kayapó, de Tururim, Pataxó e várias outras lideranças indígenas, muitos que se encantaram, mas que a voz deles continua ainda gritante dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, né? E que eles sempre chamaram a atenção justamente para isso, para todos esses impactos que a ação humana traz de consequências para nós mesmos, porque se a gente destrói, porque se a gente desmata hectares e hectares de áreas para estar produzindo em prol do capital, a gente vai estar destruindo vidas, porque o meio ambiente é vida, né? A gente sabe que as plantas, elas se comunicam com a gente através do cheiro, através de como ela se abre para a gente, e a gente sabe que essa comunicação que os povos indígenas têm, esse respeito para com o meio ambiente, vai para além de olhar para uma planta e falar assim, é uma planta que deve ser preservada. Não, como eu falei, a gente tem esse respeito por conta da nossa ancestralidade que está nela ali também. Eu posso estar cultivando uma árvore aqui, mas que pode estar encarnado nela o espírito da minha avó, do meu bisavô, e que isso para a gente é importante. Então, por isso a gente tem essa preocupação maior com o meio ambiente, né? Porque a gente pode estar ali, naquele momento que a gente está em contato com o meio ambiente, a gente pode estar em contato também com nossos encantados. O celular caiu, com nossos encantados que já se foram. Então, a gente vem chamar a atenção das pessoas para isso, para que elas tenham essa consciência de que preservar o meio ambiente não é só por conta que o meio ambiente produz um ar puro que a gente vai ter, que a gente precisa disso para sobreviver, que nossos pulmões necessitam disso, não é por conta das frutas que eles também dão para a gente do alimento, mas sim também uma consciência de que a gente pode estar continuar matando os nossos que estão voltando para nos trazer alguma outra mensagem, né? Principalmente a mensagem de preservação, principalmente essa mensagem de cuidar da nossa mãe natureza. A gente viu aí que desde 2018 que as queimadas no Brasil se tornaram intensas, né? E hoje em dia a gente está colhendo o fruto desse desmatamento, né, dessas queimadas, essas fortes chuvas que estão acontecendo, esses alagamentos que vêm acontecendo, essas rochas que estão, né, se deslocando, e vários outros fenômenos naturais que vêm acontecendo, é culpa da nossa ação humana.
Então, a gente vem chamando a atenção para isso. Quanto mais a gente preservar, menos desastre nós vamos ter. Quanto mais as pessoas tiverem consciência de que o capital em si não vale as nossas vidas, mas a gente vai estar levando essa mensagem para as pessoas terem consciência de si pelo próximos também que virão, porque nós, povos indígenas, temos essa consciência. Tudo que eu faço hoje, eu não faço pensando em mim, eu faço pensando nos meus filhos, nos meus netos que virão, porque a minha linhagem, a linhagem anterior, a mim teve essa mesma preocupação. Então, se hoje eu posso me afirmar quanto mulher indígena pertencente ao povo Pataxó, é porque essa linhagem, é porque essa história eu carrego através da minha mãe e da minha avó, que lutaram bravamente, que continuam lutando, né, para que a gente mantenha essa linhagem, principalmente preservação. Então, as pessoas têm vê muitos povos indígenas como os povos atrasados, como povos que querem viver no meio da mata, mas não é nesse contexto, né, que a gente seja conhecido como atrasado, sim, que a gente seja conhecido como pessoas que querem viver no meio da natureza, porque nós temos essa consciência de respeito para com o meio ambiente, e é pensando nessa forma de respeito, né, e principalmente de convivência, né, harmoniosa com a natureza, que a gente quer que as pessoas também tenham essa consciência e que se preparem também, principalmente para os próximos impactos que podem vir, se a população, né, se toda a população mundial não se atentar às ações que a gente vem fazendo. Eu acho também muito importante a gente falar aqui que a maioria dessas ações não parte apenas das minorias, né? A gente sabe que quem tem um capital hoje em dia consegue fazer com que desastres maiores aconteçam, né? As barragens, por exemplo, que são construídas, que muitas vezes não são solicitadas aos moradores. Eu falo isso por conta da barragem que foi construída aqui em Itapebi, não foi comunicado aos moradores locais, e hoje em dia, né, quando houve essas fortes chuvas, que a barragem estava correndo risco de se romper, foi a queixa com mais ouvidos ribeirinhos, foi essa, que se tivesse sido comunicados a eles, ou se caso o município tivesse entrado em contato com eles para perguntar a opinião deles, jamais a barragem teria sido feita e jamais os rios teriam sido limitados, e hoje, com as fortes chuvas, né, tomou toda a área deles novamente. Então, são coisas que não são consultadas às minorias e que são as minorias que fazem a grande diferença hoje em dia, tanto no espaço econômico, tanto no espaço ambiental e cultural também do nosso país. Ô Tiara, enquanto você estava falando lá naquele momento sobre a pandemia, né, eu lembrei que é interessante a gente falar aqui que a PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com seus advogados indígenas, tiveram que entrar no Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo Bolsonaro a criar, né, elaborar um plano para lidar com a pandemia nas comunidades indígenas. Ainda assim, nada saiu do papel, apesar do ministro Luiz Alberto Barroso ter aceitado a ação da PIB, determinado isso, quase nada foi feito, e quando foi feito de maneira muito errada, porque a gente tem notícias da ministra Damares, né, nossa ministra da Família, Direitos Humanos, Mulheres, etc., levando comitivas de avião para fazer ajuda, né, na visão dela, levar cestas básicas e talvez um pouco da evangelização do grupo dela, porque ela é ligada a pastores, né, levar esse tipo de ajuda para comunidades que estavam isoladas e que precisavam ficar isoladas, né, para se protegerem do coronavírus. Eu queria saber se vocês passaram por isso, porque há registros na imprensa de comunidades e lideranças indígenas reclamando dessa ação errada no meio da pandemia e também dessa tentativa de evangelizar indígenas ainda hoje. Eu queria saber se vocês passaram por isso, se você conhece reclamações assim, e o que você acha disso. Passam, sim, por esse momento aqui dentro da nossa comunidade. Muitas e muitas igrejas tentaram, né, fazer até mesmo com que a gente não tomasse as vacinas, né, fazendo com que as pessoas, né, os nossos parentes que são religiosos, eles rejeitassem a vacinação, mas só que aí onde entrou a ação do nosso Conselho de Caciques, né, o Conselho Fracionado chegou até esses pastores, né, até esses missionários, e falou: se vocês continuarem dentro do nosso território, tentando que
a cultura acontecesse, ou então nossos direitos básicos aconteçam e sejam realizados no nosso território, quem vai ser retirado daqui serão vocês. Então, a partir desse momento, né, dessa conversa que teve entre os conselhos e os representantes de várias igrejas, né, aqui dentro do território, a gente conseguiu que esses impactos, essas falácias, né, principalmente de devoção, de adoração ao que eles acreditam, né, não tivesse tanto impacto na vida dos nossos parentes. Mas ainda assim a gente teve muita resistência de muitos parentes por conta disso. E o que você falou, né, o que a ministra Damares fez foi totalmente errado, até porque para estar indo em contato a uma comunidade, essa comunidade precisa ser comunicada antes. A gente, por mais que eu seja indígena, pertence a um povo, eu jamais vou fazer contato com um outro povo, uma outra comunidade, sem antes comunicar ao cacique ou liderança da comunidade. Isso é uma falta de respeito, né? A gente entende isso como uma falta de respeito para com as nossas bases, né? Para com que as nossas bases repassam para a gente. Então, a atitude dela foi muito irresponsável, principalmente para os povos que não têm contato, deixando bem claro aqui que os povos isolados são povos que preferem estar longe das civilizações, e esses povos não têm atendimento nenhum relacionado a FUNAI ou CESAI, né? Então, esses povos não tomam vacinas, então a imunidade deles ainda são muito mais baixa do que as nossas, que estamos em contato diário, né, com não indígenas e somos vacinados. Então, eu também tive contato, alguns anos atrás, com os piripicuras, não sei se vocês conhecem, já chegaram a ouvir falar deles, são 2 indígenas desse povo, né, piripicuras, são os únicos 2 existentes ainda na Amazônia, e eles foram, quando eu tive contato com eles, foi quando fui para São Paulo, que eu tive que levar meu filho, que é transplantado hepático, e eles estavam lá para fazer tratamento, né, de saúde, mas eu sendo indígena, vendo a situação deles, me deixou muito triste, porque eles são povos isolados, que eles não têm a mesma alimentação que a gente. A gente aqui, por mais que eu reclamasse muito, né, da alimentação que eu estava tendo na Casai, em São Paulo, mas não fazia nem comparação da alimentação que eles comem, né? Eles rejeitavam tudo, mesmo eles passaram mais de 15 dias em São Paulo, e durante esse período de 15 dias, mais de 15 dias que eles passaram em São Paulo, foi um período que eles passaram fome, eles passaram muito frio, porque lá em São Paulo, na época que eles foram, foi na época de inverno, a gente vivia agasalhado, e eles não têm costume de vestir roupas, então eles procuravam a todo momento tentar tirar as roupas, eles são fascinados por fogo, né? Em frente à casa tinha uma loja de solda, que faz soldas mecânicas, né? E aí, quando eles viram que estava sendo faísca, eles ficaram impressionados. Então, eu entendi que aquilo era uma mensagem para a gente estar fazendo fogo. E aí, a gente foi ajeitando os pau lá, a gente conseguiu fazer uma fogueira, onde a gente conseguiu fazer com que, pelo menos naquele momento, eles se aquecessem, né? E aí a gente viu que o modo como eles vivem é totalmente diferente do modo como nós vivemos aqui no sul da Bahia. Por mais que somos povos indígenas, mas a nossa realidade é outra, a nossa vivência é outra, a nossa cultura é outra, e isso tem que ser respeitado. Então, logo no início também, na Casai, eu cheguei para o representante da FUNAI que estava acompanhando eles, falei que também era um absurdo eles estarem ali naquele meio, né, porque não era natural deles, eles não falavam português de modo nenhum, né, a gente sabe que nós temos que ter um mínimo de dignidade, mas principalmente nessa dignidade que seja respeitada o nosso modo cultural de viver, seja respeitado o nosso modo, onde nós queremos estar, com quem queremos estar, né, e está impondo para que eles tenham acesso a culturas que eles não querem. Nós, povos indígenas, nós temos essa preocupação com outros povos, né, que vivem em contexto de isolamento, porque eles não querem ter. Então, o que a ministra fez foi irresponsável, né? Ela tentou estar levando para o que ela acha que é saudável para eles, mas que não são, porque também os deuses que nós cultivamos, né, os encantados que nós cultivamos, são diferentes do que ela acredita, do que ela aceita, mas que ela quer impor como certo para os povos indígenas, e que não é. Ela recebeu muita represália, principalmente nas redes sociais, né, dos movimentos, tanto da PIB, da Mupoíba, da POIME, do CIMI também, né, apesar do CIMI ser um órgão indigenista, missionário, mas indigenista. Então, o que esse governo vem fazendo, né, principalmente com os povos indígenas,
vou usar a palavra menos drástica, né, no mínimo desrespeitoso, né, compara com todo o movimento dos povos indígenas no Brasil, né. O governo Bolsonaro afronta a PIB, fez com que a FUNAI intimasse lideranças indígenas para depor na Polícia Federal, e que é um absurdo, né, porque a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, deveria ser para atender as demandas dos povos indígenas, né, e não para estar intimando lideranças indígenas, estar depondo porque fez uma fala contra o governo, toda essa perseguição aos povos indígenas, né, toda essa opressão que os povos indígenas vêm sofrendo no atual governo, não apenas por parte do governo, mas por parte dos seguidores do governo, que eles nos atacam diretamente, né, tanto nas redes sociais quanto no nosso território. Logo no início da pandemia, eu cheguei até a expor isso nas redes sociais, que passou um carro aqui em frente à nossa comunidade, jogando várias máscaras usadas na frente da nossa comunidade, né? Isso logo quando o nosso conselho aqui emitiu uma nota pedindo para que o governo cumprisse o papel deles, né, que era de levar assistência para as comunidades. Logo em seguida, passou mais ou menos 2 ou 3 dias, se eu não me engano, jogaram várias máscaras aqui na frente da nossa comunidade, e quem teve que fazer a coleta dessas máscaras foi a própria comunidade, né? Então, a gente teve que selecionar as pessoas que não tinham comodidade, ou então que não tinha ninguém dentro da família que tivesse alguém com algum tipo de comodidade para estar retirando essas máscaras, né? E que foi um risco total para a gente mesmo. Então, isso é o que vem acontecendo, né, dentro dos territórios indígenas, né, para quem também se opõe contra o governo, né, esse tipo de ameaça à nossa vida, né, à nossa existência, é muito frequente, não só aqui, mas todo o território nacional, com todos os povos indígenas também. E que isso que vem acontecendo, por mais que a gente tente articular, fazer com que a PIB também tome posicionamento, né, os advogados da PIB tomem posicionamento, principalmente conhecimento do que acontece aqui, mas que muitas vezes, né, a gente não tem uma resposta favorável do governo por conta disso, por conta dessa invisibilidade que eles mesmos fazem com os povos indígenas, mesmo eles sabendo da real necessidade dos povos indígenas, da precariedade que muitos povos indígenas vivem, né, hoje em dia, mas eles não se importam com isso, né? Como o ex-ministro do Meio Ambiente falou, deixar a boiada passar. Então, é isso que eles querem a todo momento, fazer com que, até o final desse governo, que eles continuem fazendo o que estão fazendo, que para eles estão certos, mas quem acaba depois sofrendo não são apenas os povos indígenas, mas é toda a população, todo mundo acaba sofrendo por conta das ações, tanto da ação humana, mas também, principalmente, dos incentivos que esse desgoverno vem fazendo para com que a população, para com a população. Tiara, a minha pergunta já é um pouquinho, já sai um pouco desse assunto mais político, mas fala com relação às tradições indígenas. Eu sei que vocês têm uma tradição oral muito grande com relação à transmissão de histórias, transmissão de ensinamentos, isso muito dentro das próprias tribos. Vocês pretendem fazer algum tipo de trabalho para transformar essas tradições orais em algo impresso ou algo que seja mais fixo para passar para as novas gerações, principalmente após essa pandemia da Covid, que acabou levando tantos ancestrais que tinham tanta história guardada, vocês pretendem mudar a forma como essas histórias são guardadas, ou a tradição oral ainda vai continuar sendo estabelecida dentro das tribos? Como que você vê isso? Então, a gente vai continuar mantendo a questão da oralidade nas comunidades, até porque é uma forma que, por muitos, muitos anos, que os povos indígenas vêm aprendendo, né, e como é uma forma também de estar passando conhecimento, né, dos nossos mais velhos para as gerações mais novas através da oralidade. Então, nós, povos indígenas, vamos estar continuando, sim, usando a oralidade, que é uma ferramenta muito importante quando não se tem escrita, através da nossa fala, né, do nosso idioma, a gente consegue passar para outro parente algo, ou então, se a gente tiver algum local que não seja dentro do nosso território, e que a gente se sinta de alguma certa forma, né, perseguido, ou então não estando bem, a gente, através da oralidade, através da nossa língua, que a gente consegue estar levando essa mensagem para um outro parente, para que ele também se atente a alguma possível ameaça, mas que também é importante a gente escrever.
Então, eu e meu companheiro, a gente já estamos, já finalizamos um livro infantil que conta a história que o nosso filho mesmo criou para a escola, né? Dessa história que ele teve que fazer para a escola, que ele teve que apresentar. A gente pegou, recriou a história dele com ilustrações. Então, o livro já está. Falta apenas achar quem publica, no caso, né? Mas já está pronto. O outro livro que nós estamos fazendo também, voltado para as questões dos direitos dos povos indígenas, já está também quase pronto, né? E tantos outros indígenas também que estão muito ligados à questão da literatura, né? De estar passando essas histórias também. Nós temos também Daniel Munduruku, acho que vocês têm conhecimento de quem seja, que é indígena do povo Munduruku, e que os livros dele são sensacionais, são magníficos, e que ele passa justamente isso, né? O que ele aprendeu no seu cotidiano, na sua infância, dentro da sua comunidade, com seu avô, com seus pais, ele transcreve tudo no livro através de contação de histórias, e que não são apenas histórias, né? É realidade mesmo, o que ele conta é o que acontece diariamente, né, com as nossas crianças indígenas, né? Então, a gente cobra muito isso, né, que a gente conte mesmo as nossas histórias, que a gente ocupe esses espaços mesmo da literatura, ocupe esses espaços de voz mesmo, para que as pessoas nos ouçam mais, né, elas leem sobre a gente da nossa maneira, da nossa forma, justamente para isso, para que as pessoas tirem essa visão eurocêntrica dos povos indígenas, né, mas que a oralidade vai continuar sendo uma ferramenta principal para a nossa comunicação dentro e fora dos nossos territórios, porque a gente compreende que muitos dos nossos mais velhos não teve a oportunidade que eu tive. Minha avó, por exemplo, faleceu, mas mal sabia escrever o nome dela, mas o conhecimento que ela carregou, que ela conseguiu passar para minha mãe e conseguiu passar para as netas dela, são conhecimentos que poucas pessoas têm, né? Então, hoje em dia, minha mãe tá levando esse legado da minha avó, através das ervas, né, que ela conseguiu passar para minha mãe, o conhecimento das ervas, e hoje em dia, aqui mesmo, né, falo pela minha família, se a gente tem uma gripezinha, a gente já sabe a quem recorrer. Então, minha mãe, ela tem esse conhecimento, né, ancestral, sobre o poder das ervas, que outras pessoas, que livro nenhum tem. Então, e que isso nos deixa muito honrados, né? Eu mesma, quando eu tenho qualquer coisa, ou qualquer amigo meu me procura para sentindo qualquer coisa, assim, ó, procurar minha mãe lá, que ela vai saber a erva certa para você, e você vai ficar bonzinho logo. Eu estava até falando com meus amigos a semana passada, eu peguei essa virose, né, H3N2, e eu passei a tarde e a noite toda muito ruim, fiquei em cima da cama, e no outro dia eu tinha um compromisso cedo, né, de atender os ribeirinhos, e eu não estava até mesmo sem saber o que fazer. E minha mãe, nesse dia, ela estava na roça dela, né, fazendo plantio e tal, tentando recuperar as coisas que devido à chuva causou. Aí quando ela soube, assim que ela soube, ela veio para a comunidade, né, e assim que ela chegou, já a gente chama de sumo, assim como vocês conhecem aí, mas ela fez um sumo, e aí chegou aqui em casa com esse sumo, me deu. No outro dia, 4 horas da manhã, eu já estava em pé, como se nada tivesse acontecido. Então, são o poder das ervas, né? O poder, não só o poder das ervas, mas o poder ancestral que está ligado às ervas, e que essa ancestralidade vem sendo passada através da oralidade, né? Não só apenas através da leitura, mas também da oralidade e da prática, principalmente. Ô, Tiara, isso acontece muito em cidades pequenas. Eu, como sou mais velha aqui, eu passei por muito tratamento de ervas na minha cidade quando eu era criança. Então, deve ser a contribuição dos indígenas com todas as outras culturas, né? Então, foi mais de uma vez uma infusão, um chá, um sumo de alguma fruta, de alguma erva, que ajudou a ultrapassar algum tipo de mal, né? Então, a gente deve muito ao seu povo. Verdade, a gente deve demais. É verdade, e, inclusive, minha mãe, ela não é pajé, só deixando claro que ela não é pajé, nós, na nossa comunidade, nós temos a nossa pajé, mas isso é o que eu falo, é um conhecimento que vai passando em geração, e que acontece de uma forma muito natural.
Antes, essa responsabilidade para com as ervas era da minha avó. Então, a minha mãe muitas vezes recorria à minha avó para que minha avó fizesse, né, preparo de um chá, preparo de algum banho, preparo de algum tratamento que a gente tivesse passando alguma enfermidade, para que esse tratamento chegasse até a gente. Hoje em dia, é minha mãe que está com esse conhecimento, né? Eu espero que eu esteja na linha de sucessão aí futuramente, né? Porque é uma coisa que eu sou muito ligada nessa questão também de plantas, né? Tanto que eu estou fazendo agroecologia para fazer com que o projeto venha para a nossa comunidade, mas através de nós mesmos estar fazendo com que esses projetos aconteçam, mas principalmente ligado à forma tradicional de cada povo, né? Eu falo direto no meu curso, não tem como a gente falar de agroecologia sem falar dos povos tradicionais. Então, se a gente não falar desse conhecimento ancestral, de cultivo, de respeito para com o meio ambiente, não tem como a gente estar relacionando isso a uma forma natural de vida ou de se viver. Verdade, verdade. Alguém quer fazer mais uma perguntinha? Posso perguntar uma coisa? Tiara, assim, só para dar uma ideia para quem está nos ouvindo. Piorou demais a relação com a FUNAI e com o governo depois que assumiu o Bolsonaro? Muito, 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 muito mesmo. Nós não estamos conseguindo ter diálogo nenhum com esse governo, né? A gente pensou logo quando ele foi eleito que a gente poderia estar utilizando a FUNAI como uma ferramenta, como uma forma da gente estar reivindicando nossos direitos perante a Constituição, mas o que aconteceu foi ao inverso, né? A gente não consegue ter diálogo com a FUNAI. Recentemente, a FUNAI emitiu uma nota, tem pouco tempo, que eles não irão estar prestando serviço nas terras que não estão demarcadas e homologadas, ou seja, né, para parte de todo, mais de 50% do território brasileiro não é demarcado, das terras indígenas no Brasil não são demarcadas, e esse território vai continuar sem assistência até que mude essa gestão desse governo aí, né? Então, a gente não está contando com a FUNAI para nada, porque da última vez que houve essa reintegração de posse aqui, a FUNAI foi acionada, e a resposta que eles tiveram para a gente em forma de um documento foi que não poderiam estar entrando com recurso para estar fazendo a defesa do território, porque a terra não era demarcada. Então, se não fosse, né, essa organização que nós temos, que é a PIB, que é a Mupoíba, que é a POIME, a gente não teria tido defesa nenhuma no nosso processo. Então, logo em seguida, quando a gente recebeu essa carta-resposta da FUNAI, a gente acionou Samara Pataxó, que inclusive foi nascida e criada aqui junto comigo, né? Então eu falo isso com muito orgulho de ter presenciado toda essa jornada dela, de hoje o espaço que ela ocupa, que é muito importante não só para ela, mas também para o nosso povo, para a nossa representação de mulheres também. E aí, eu, em contato com ela pediu apenas que a gente fizesse um documento junto ao cacique, pedindo que ela representasse a nossa comunidade, e assim foi feito, e graças, né, ao empenho dela, que ela vem desenvolvendo junto com outros colegas indígenas, também advogados, a gente conseguiu barrar esse processo de reintegração, mas a FUNAI não está se fazendo presente nos territórios não demarcados de maneira nenhuma, e isso implica muito as questões indígenas. Eu falo não só falando pelo povo Pataxó, porque a nossa luta aqui são com empresas, né, com a rede hoteleiras, mas os conflitos maiores que a gente vê com muita frequência é no Rio Grande do Sul, onde indígenas enfrentam fazendeiros, onde fazendeiros estão entrando sem permissão nenhuma dentro do território, tocando fogo dentro das casas de rezo, né, dentro das casas dos parentes, e isso está acontecendo devido à fala, né, do então presidente, que ele fala que não iria demarcar território, e as pessoas tomam isso como uma forma de estar indo até as comunidades e fazer o que querem, porque sabe que o governo vai estar dando respaldo para eles fazerem isso, né? Então, muitas violências que aconteceu no ano passado, questões de crianças mortas na beira da pista, sendo atropeladas por fazendeiros, e eles não prestaram socorro nenhum, vem chamando a nossa atenção, e a gente tenta repassar isso, as formas de violência, né, sofridas por mulheres também, né, de mortes, principalmente dentro dos territórios, que vem acontecendo e que isso não chega a ser noticiado. Então, são formas que o governo a todo momento tenta usar
essas falas, e as pessoas tomam isso como uma arma, como uma armadura, né? E como algo que eles podem estar indo para as comunidades, estar fazendo, e porque eles vão fazer e vai ter o respaldo do atual governo. Mas, e quando a gente solicita que a FUNAI faça o seu papel, ela simplesmente emite uma nota como essa que eu falei para vocês, e para isso está tudo certo. E que não é assim, né? Que não deveria ser assim. Então, hoje a gente fala que a FUNAI não é Fundação Nacional do Índio, né? É Fundação Nacional do Branco, porque a categoria que eles defendem, a categoria que eles estão tentando fazer com que tenha vez e voz, são os ruralistas, são os fazendeiros, né? E não os povos indígenas. Muito bem. Tiara, chegamos aqui ao final do programa. Gostaria muito de te agradecer e dizer para você que o GGN está de portas abertas. O que a gente puder fazer como portal de notícias, conte com a gente. Obrigada a todas vocês por esse espaço. Eu fico muito feliz quando propostas como essa de fala, né, aparece, porque a gente sabe o quão importante é, né, a gente estar falando mediante a nossa realidade vivida dentro dos nossos territórios. Eu agradeço muito, espero que as pessoas que estejam, né, nos ouvindo, que elas também comecem a ter um olhar mais de sensibilidade para os povos indígenas. Existem vários povos espalhados por todo o território. Ao lado de vocês, com certeza, tem indígenas, e vocês não têm esse conhecimento, mas que vocês possam ter mais, né, esse olhar de sensibilidade para os povos indígenas. Nos procure nas redes sociais, tem vários portais de notícias vindo dos povos indígenas, tem o Mídia Índia, né, tem a COIAB também, tem a PIB, que são ferramentas importantes de notificação do que os povos indígenas usam para estar falando sobre o que vem acontecendo nos nossos territórios, e que vocês, de fato, né, deem a mão para os povos indígenas, né? Nós não queremos tomar nada de ninguém, a gente não quer querer ser em cima de ninguém, nós só queremos estar dentro do nosso território de uma maneira com que as nossas vidas sejam preservadas principalmente, né? A gente viu que essa semana que, acho, se não me engano, 5 ambientalistas foram mortos, e isso não acontece só com ambientalistas, né? Acontece com povos indígenas todos os dias, e como eu falo, né, nada é noticiado, as pessoas não têm conhecimento disso. Então, que vocês que estão nos ouvindo, né, continue fazendo com que os povos indígenas ecoem a voz deles, seja através de uma publicação que a gente faz, que vocês compartilham, seja através do engajamento da própria rede de vocês sobre o que vem acontecendo, para que a gente, de fato, possa fazer, né, com que a gente não tenha condições de construir um futuro melhor, né, mas nós podemos amenizar os impactos da nossa ação mediante os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas, né, e que esse conhecimento é válido não só para os povos indígenas, mas para todo mundo, e nós estamos abertos para isso, para levar esses conhecimentos que nos foi repassado, e que não é importante só para a gente, mas para todo mundo, porque nós mais velhos nos ensina isso, porque o poder da sabedoria não está apenas, como eu falei, né, nos livros didáticos, não está apenas no que a gente consegue ler, mas está para além disso, tá? Para a questão da nossa espiritualidade, da nossa conexão com nossos mais velhos, principalmente do respeito para com a nossa mãe natureza. Obrigada de coração pelo espaço. Perfeito. Obrigada, Tiara. Obrigada, Tiara. Obrigada e parabéns. Obrigada, Tiara. Parabéns pelo trabalho. Se não fosse a articulação de vocês, o genocídio indígena, infelizmente, nesse governo seria muito maior. Muito maior. Muito mesmo. Muito maior mesmo. Tá certo. Obrigada. Meninas, encerrando. Obrigada. Obrigada. Obrigada.